Estamos de volta com mais um programa Na Verdade e hoje conversando justamente sobre o preço de se defender a verdade e de ter uma vida coerente com a verdade, né? Porque isso dói, gente, às vezes custa a nossa imagem. E vocês viram lá no primeiro bloco, a Bruna Torlai, que está aqui com a gente, né? Que é escritora, filósofa, o quanto que a vida dela tem sido essa busca e ela já passou por situações que ela precisou mudar o rumo. Ela estava indo acreditando que ali ela ia conseguir ter uma vida coerente com a verdade e não, a hora que ela encontrou a realidade posta ali, ela falou, isso daqui vai até me... Entendam o que eu vou dizer, mas vai até me emburrecer, entendeu? Vai me deixar menos inteligente do que eu já estava. E aí, o que ela fez? Ela retificou o caminho, sem medo das acusações, sem medo de perder o apreço mesmo dos amigos, né? E ela vai contar mais um episódio ainda da vida dela. Se você perdeu a primeira parte, depois você volta lá no nosso site, né, que é o rs21.com.br/naverdade e procura o primeiro bloco porque está muito rico. Bruna, então daí você falou, não vou mais fazer esse curso, né, não é para mim, mas você deu um jeitinho de ficar lá para aproveitar um pouquinho mais a biblioteca, né, o acervo. Sim, isso. E o que aconteceu depois? Bom, eu concluí, né, o curso lá de políticas culturais, que foi interessante porque era algo que eu tinha curiosidade de entender como que na modernidade, por influência do pensamento iluminista, a religião é colocada de lado e se coloca as artes para tentar substituir, para as pessoas terem alguma substância espiritual. Isso nunca deu certo, né? Isso nunca deu certo porque a religião e experiência estética, né, são experiências distintas. Não dá para você querer substituir uma pela outra, né? Não tem como. Mas eu aproveitei para estudar isso. E eu fiquei esperando a minha primeira filha lá na França, né? Como eu disse, estava muito querendo ter o bebê. Não foi de um relacionamento em que eu era feliz, né? Estava na França em que o aborto é permitido. Tive, inclusive, toda uma orientação do sistema de saúde, falando sobre isso com naturalidade. E eu queria, na verdade, como meu interesse maior era ter o bebê, eu falei, não, deixa, vou ter o meu bebê. E depois eu vejo como eu faço para escrever esse mestrado e tal. E foi o que eu fiz. Eu terminei as disciplinas, voltei para o Brasil, tive minha filha no final do ano, né? A Lola, que é a minha primeira filha. Ela nasceu aqui. Ela nasceu aqui, o que esteja justamente por causa da primeira neta da minha mãe. Como assim? Né? Minha mãe é uma super avó. Ela e a Lola se dão muito bem, né? Então, foi uma alegria para a família. Todo mundo ficou super feliz. Então, voltei para cá, tive ela. E quando ela estava um pouquinho maior, aí... eu falei, caramba, e agora? Aí eu defendi aquele mestrado que eu tinha feito, fiz um trabalho, inclusive, sobre as políticas culturais brasileiras dos anos 90. E depois fui ser professora, olha que ironia do destino, né? Aí o trabalho que eu arrumei foi como? Eu tinha um mestrado em filosofia pela Unicamp. Eu queria ficar com a minha filha. Eu não queria ficar 8 horas por dia trabalhando e não ver ela. Eu queria cuidar, queria educar ela. Ela era a minha prioridade. Sei bem como é isso. Então, aí eu falei, bom, qual foi o melhor trabalho que eu encontrei? Foi um trabalho com professora temporária, né? Eles te contratam como professor substituto, mas no caso era na Universidade Estadual de Feira de Santana, para ser professora de filosofia de várias matérias. Era filosofia e ciência. Então eu dava aula assim, o pessoal da química, da engenharia, dava introdução à filosofia para todo mundo, lógica, dei muita coisa lá. Porque eu dava aula à noite, então eu tinha o dia todo para ficar com ela, era perfeito. Só que, mais uma vez, na universidade, eu já voltei falando, ai meu Deus do céu, e agora esse ambiente corrompido? Bom, vou fazer o meu melhor aqui. Eu vou tentar fazer o que os professores não fazem, eu vou dar aula de verdade. Eu vou falar de filosofia de verdade. E assim, tem aluno que até hoje ainda conversa comigo, né? Isso foi entre final de 2014 e final de 2017. Foi bastante. Foi, durante 3 anos eu fui professora na Universidade Estadual de Feira de Santana e o ambiente era aquela desgraça, né? Sindicato, greve, aquela coisa que eu já me dava arrepio na espinha. E eu tinha amigos que eram de esquerda, eu ficava na minha, porque você não pode falar, porque eles se ofendem, né? A esquerda brasileira chegou a um grau de degradação que eles se ofendem com a existência da direita. Então é muito complicado nesses ambientes universitários você poder falar respirar. quem você é. Não, eu era discreta, eu tinha a minha vida, só que na sala de aula eu dava aula de filosofia. Não tinha proselitismo, eu não fazia politicagem, eu dava aula de filosofia. E os alunos adoravam.
adoravam. Então, eu fui uma professora muito procurada, muito querida, né, durante esses 3 anos. Contudo, eu tive que lidar com o quê? Com aquela história, quando teve o impeachment da Dilma, da invasão dos campos. Os alunos dominaram os campos. E eu estava dando um curso sobre Hobbes, né? Sobre a justificação da ditadura, praticamente, né? E eu lembro que eu escrevi, quando os alunos ocuparam o campus, que foi no final de 2016, eu falei, caramba, eu não vou aguentar ficar aqui nesse tempo, porque eu vi a reitoria e os professores se organizarem para usar politicamente os alunos, usar a estupidez que eles estavam fazendo para ser um braço político de um partido que assaltou os cofres do Brasil. Eu falei, eu não estou vendo isso. E na filosofia, o que é a filosofia? O que é o amor ao conhecimento? É a busca pela verdade. Essas pessoas ensinando propaganda e aplaudindo imbecil de 18, 20 anos que não sabiam o que estavam fazendo, tendo gestos autoritários. Então, assim, estavam endossando. Eu lembro que aí eu comecei a brigar com meus colegas, de verdade, em e-mail, de grupo. Comecei a realmente, não deu para... Montei um grupo, cheguei a liderar um grupo conservador dentro da universidade. Eram 1.000 professores, nós éramos 50. Nossa, eram 1.000 professores? De 1.000 professores, de 1.000 professores, 50 conservadores, desses 50, 30 isentões. Então, assim, eram 20 que realmente falavam, é assim, né? Eu era uma dessas, né? Cheguei a fazer um abaixo-assinado exigindo a entrada da PM, porque era violento o campus. Então, assim, eu continuei sendo eu mesma. E, obviamente, chegou um dia que eu passava nos corredores, teve um dia que eu fui numa assembleia de sindicato para votar contra a greve, uma indicação de greve, e uma dirigente do sindicato, quando eu sentei na cadeira, ela levantou, fez o sinal da cruz e foi embora, como se eu fosse demônio. Porque eu era conservadora, isso era muito evidente, né? Então, era assim. Aí começaram a me tratar dessa forma. Por exemplo, quando eu falava, mesmo do lado de pessoas que se diziam meus amigos, quando eu abria a boca para falar dentro do conselho ali, das ciências humanas, ficava todo mundo em silêncio. Porque eu dizia, o que vocês estão fazendo está errado para os alunos. Ficava todo mundo em silêncio, porque eles estavam usando os alunos politicamente. Interessava ter alunos doutrinados. Eu fui uma jovem que fui para a universidade para aprender, para ir em biblioteca, para aprender grego, latim, ler clássicos. De repente eu vi aquela gente num acampamento, invadindo uma reitoria, ser assim, cabo eleitoral de 5ª categoria de um partido completamente corrompido, corrupto e destrutivo. Não, e o pior é que eles nunca devem ter lido o Manifesto Comunista. Nada, né? Cultura Eles política são absolutamente... zero. Eles são autoritários. Eles são aquela geração, tem uma conferência do Olavo sobre a Escola de Frankfurt, né, do Olavo de Carvalho, que é muito boa, que ele diz, no fundo, no final das contas, simplificando muito, qual que é o barato? Por que é que esse esquerdismo aí, né, pegou tanto? Porque, na verdade, você pega uma pessoa de 18, 20 anos e diz que ela pode tudo, está acima de crítica e pode apontar o dedo para todo mundo. Tudo que o adolescente quer, né? E aí você prolonga a adolescência, não confrontador ao erro, ao fracasso, e vai criando seres humanos frágeis, burros, em falsidade consigo próprios e que são perfeitos instrumentos de poder. Porque tudo que eles sabem é o quê? Relações de poder. E eles acabam sendo úteis para servir a um poder. Então, assim... E são marionetes, né? São marionetes. E para mim foi duro ver aquilo. Eu falei, eu estou aqui para ensinar e eu estou vendo todos os meus colegas aplaudirem um comportamento degradante. Degradante, sabe? Assim, foi muito difícil. Eu me demiti da universidade, eu tinha mais um ano para ficar lá, mas eu falei, nossa, aqui eu estou emburrecendo mais do que em Paris, lá, com a maluca feminista da Judith Butler, né? E... assim, aí eu falei, não vai ter jeito, eu vou ter que ter uma carreira independente, não vai ter como. Eu percebi que no ambiente universitário tem gente que fala, não, tem que ocupar espaços na universidade. Eu percebi que eu nunca seria aprovada numa banca. Eu posso ser uma boa professora, conhecer todos os autores modernos, conhecer alguns autores antigos, saber línguas, me dedicar a cada aluno, e eu sabia que eu nunca seria aprovada por uma banca, porque eu não sou de esquerda, e eu vivo com isso, assim, eu sei. Não adianta eu fazer doutorado. Eu não tenho nem onde fazer doutorado no Brasil. Né? Quando minha filha cresceu, eu pensei em fazer um doutorado. Aí eu fui ver tem 10 programas de doutorado em filosofia no Brasil. Não dá. Nenhum dos 10. Os programas de doutorado, quando você vê a grade das disciplinas,
tudo está enviesado. A Marlena Chauí, eu tenho que admitir que ela fez um bom trabalho. Ela e o pessoal dela politizaram todos os departamentos de filosofia no Brasil. Claro que há professores independentes, mas assim, eu recebo relatos, como eu tenho meu canal no YouTube agora, eu recebo relatos de professores que dizem, olha, eu me demiti porque eu não aguentei. Professores conservadores que se demitem da universidade porque não tem ambiente para trabalhar. A gente não tem ambiente para trabalhar. E filosofia não ver isso acontecer com a filosofia, nossa, para mim é tão triste, porque ela nasce como prática intelectual do compromisso com a verdade. E ela foi transformada em instrumento político. Mas eu acho que a ideia é essa, né? Nós não podemos deixar as pessoas descobrirem a verdade. Né? Porque uma vez que você descobre a verdade, eu digo sempre, quando os seus olhos de fato cruzam com os olhos de Cristo, que é a verdade, de duas uma, ou você retifica ou você ratifica toda a tua vida, né? Mas indiferente você não pode sair. E isso é uma coisa muito interessante nesse tempo de pandemia que nós estamos vivendo. Eu imagino que vocês estão tendo essa mesma experiência. Tem pessoas que estão aproveitando esse isolamento social, essa situação toda maluca que nós estamos vivendo, para de fato procurar um sentido para a vida. Para que eu existo? O que eu estou fazendo aqui? O que é a minha vida? E, infelizmente, uma parcela dessas pessoas continuam se enganando e se recusando a ver a verdade. Porque uma coisa é certa, né? Nós estávamos até conversando sobre isso no intervalo, né, Isa? No momento em que você vê a verdade, que você se depara com Cristo, a luz que Ele ilumina tudo. Né? E até aqueles cantinhos em que você vê muitas vezes que está cheio de sujeira e que o negócio não pode ficar daquele jeito. Ou então você vai fazer o contrário da Bruna, né? Você continua seguindo na tua hipocrisia porque tá fácil. Né? Eu não preciso mexer em nada, não preciso sair da minha zona de conforto. E aí você vive uma vida de aparência, pura aparência. E por isso que sua vida é vazia. Né? Isso. Por isso que ela não tem sentido, porque se você perde a luz interna, o que você tem? Você não tem nada. Então, todas essas aparências que podem ter valor para o próximo, né? As pessoas te darem a reputação, mas o que é uma reputação? É a opinião dos outros sobre você. E se as opiniões das outras pessoas são opiniões corrompidas? Então, assim, você achar que você pode ter um caráter com base no que os outros pensam de você é um erro profundo, né? E até achar, porque eu acho que isso é uma ilusão. Quando você faz pequenas concessões, você acha assim, é só isso, como se fosse uma coisa estática, mas não é. Do mesmo jeito que você cresce, né? Quando você busca a verdade, existe um crescimento. Cada vez mais você vai alimentando a sua inteligência, a sua vontade vai ficando mais forte, a sua personalidade se fortalece, você cresce. O contrário é verdadeiro. Quando você faz uma pequena concessão, a degradação também ela evolui. Entendeu? E as pessoas não pensam, elas acham assim, é só aqui, é só essa concessão. Mas é que aí você já obscureceu uma parte. E aí a escuridão vai tomar conta e a derrocada é grande. E aí, desculpa, mas o inferno é o limite, isso, entendeu? É ótimo, é isso mesmo. Então a gente não pode se iludir achando que a gente vai... É só um pouquinho, porque quando... Eu acho que é Aristóteles que fala um pequeno erro, né, no começo, no final ele fica grande, né? Não adianta. A gente não pode se iludir. Agora, mas será que todas as pessoas estão preparadas para a verdade, Bruna? Não. Na verdade é duro, a verdade é dolorida. Mas se você não tem coragem de enfrentar a primeira, assim, quando você se olha no espelho e vê que você não é nada próximo de um ideal, né? Se você não enfrenta isso, você vai ficar infantilizado para sempre. Então, assim, as pessoas, ninguém está preparado, nunca. A vida ela é dolorida sempre, você não está preparado para nada. Eu tenho muitas mulheres da minha geração que dizem, não, eu não vou ter filho porque eu não estou preparada. Mas ninguém está.
Você vai descobrindo quando você vira. Exato. Tenha um filho que você vai saber o que é ser. Exato. E você vai aprendendo. E assim, a criança te ensina, a necessidade te ensina, a sensibilidade, a escuta, né? A escuta é primordial. Então, assim, não adianta você pôr a cabeça embaixo da terra, tapar o ouvido e ficar esperando o mundo acabar. Sua vida vai ser o quê? Nada. Então, assim, ninguém está preparado, mas não é por isso que não vale a pena vencer esse limite. E como que foi aí essa sua experiência? E eu acho que isso daria um programa, mas eu não posso deixar de perguntar. Me chamou bastante atenção quando você disse dessa questão da maternidade e essa forma de ver muito calcada ali na Judith Butler, da professora italiana. Você teve, inclusive, prejuízos de relacionamento com amigas, quando você diz, não, eu gosto do feminino, eu gosto de ser mulher, eu gosto de assumir tudo aquilo que o feminino traz junto comigo? Olha, eu falei isso em sala de aula, numa discussão, né? Na verdade, eu protagonizei algumas cenas assim, um pouco curiosas para os franceses, né? Uma sociedade em que a liberdade se perdeu, eles são todos assim, e eu, né, brasileira, espontânea, tal, causava uns choques. Eu me lembro que quando ela começou essa história, eu levantei a mão e falei, olha, o que a senhora está falando é uma hipótese, mas é uma hipótese que já não vale, porque eu aqui, por exemplo, não vejo a hora de ter um bebê, eu tenho certeza que é por instinto. Porque assim, não é que eu sou casada, decidi isso, não. Eu sinto que a coisa mais importante para mim como ser humano é ter um bebê. E isso é algo que eu nem sei te explicar por quê. Mas é algo que eu só sei remeter à minha natureza. E eu sei que eu nasci para fazer isso. Né? E eu lembro que ela ficava em silêncio me olhando, né? Dizendo que era muito difícil se libertar de uma ideologia perversa que estava incrustada em nós. Aí eu olhava para ela e falava, mas a única ideologia que eu estou vendo é na cara dessa maluca. Né? Então, assim, na verdade, eu também sou uma pessoa que eu nunca dei muita bola para a opinião dos outros, né? Reputação. Essa necessidade de aceitação é algo que eu resolvi na adolescência. Então, como eu resolvi na adolescência, então não adianta. Então, mas isso ninguém vai gostar de mim. Que eu resolvi na adolescência, porque essa necessidade de aceitação é do adolescente. Claro! Né? É lá que tem que ficar. É lá que tem que ficar. Né? É lá que tem que ficar. Nós precisamos avançar, precisamos crescer, precisamos amadurecer. E aí entra em jogo a questão dessa relativização da verdade que se tem hoje, né? O que é verdade para você não é verdade para mim. Não existe uma verdade absoluta. É muito fácil justificar a sua canalice. É fácil justificar sua covardia. Quando você diz que as coisas são relativas, você está encontrando um expediente, um truquezinho vagabundo intelectual para justificar o ser humano covarde e fracote que você é. Então, na verdade, é uma justificativa para você não buscar excelência e não reconhecer que há um exemplo maior, um exemplo que serve a todos e que esse é o caminho. Fora desse caminho, olha, é só arrogância, orgulho... E mentira. E a gente sabe que é o símbolo de tudo isso, né? Não, então, às vezes, quando eu escuto isso, nossa, a verdade é relativa, sei que, daí eu pergunto, é verdade isso? Sim, porque se é relativa... Né? Então, até isso então não ela é verdade. tem que admitir que o que ela está dizendo é verdade, entendeu? Então a verdade, como é que vai ser relativa se o que ela está dizendo... Não, é por isso que o Olavo de Carvalho fala, paralaxe cognitiva, é ótima expressão, né? Não tem o menor cabimento. O que é, Bruna? A paralaxe cognitiva é quando a pessoa ela afirma uma coisa, só que ela age de maneira contrária. Ela está afirmando algo que não tem nenhum precedente, não tem nada na realidade que confirme, não tem nenhum referencial concreto que confirme aquilo. Então a pessoa fala uma coisa vivendo outra. Vou dar um exemplo. Então não fala do Marx, que é socialista. Não, eu vou dar um exemplo mais fácil. Os professores universitários, que são todos aí social-democratas, qual é o salário deles? É alto. Os professores universitários no Brasil ganham mais que militar, por exemplo, que trabalha mais. Tá? Não estou defendendo uma classe ou outra, mas estou dizendo... É um fato. O salário de um militar perto de um professor universitário é irrisório. Tá, só que assim, se explodir uma guerra, a gente está ferrado com o professor universitário, eu não sei, acho que teoria não vai adiantar, né? Então, assim, é complicada a situação. E aí eles têm uma vida de classe média alta, alguns com uma aposentadoria de 40 mil, né? Já vi esse tipo de caso, e defendendo socialismo, que é a distribuição de renda. Aí a gente fala, tá, que tal você começar doando o seu salário? Já praticou a caridade algum dia? Não, isso é função do Estado.
Você terceiriza para o Estado. Tá, mas peraí, isso é algo que é universal? É um sistema de governo que funciona? Né? Não é o melhor que tem. Tá bom, então por que você não começa demonstrando na prática que a partilha, o desapego, a distribuição é algo que realmente vale a pena se viver? Eles não fazem. Então, assim, a paralaxe cognitiva... É a falta da coerência, né? Exatamente. É o comunista de iPhone. Exatamente. A ausência total de coerência. Né? Você encontra isso em todas as instâncias, né, da vida, mas na universidade isso é algo muito... Gritante, muito gritante. Muito, porque é o lugar do conhecimento. Virou reduto de militância. Então, assim, política e que forma e conhecimento. Militantes, né? Isso que forma, formação de militantes. Então, assim, é um negócio muito dolorido, porque aí você não tem que sobra, né? Então, e eu acho que é interessante a gente fazer esse link para você que está em casa, porque a Bruna tá trazendo para a gente um monte de temas para nós refletirmos, e às vezes você está em casa e você pensa assim, nossa, mas universidade, verdade, coerência... E isso está tudo muito linkado, na verdade. Existe uma conexão em tudo isso. Por que as nossas escolas não funcionam mais? Por que não há mais a busca da verdade? Quem se favorece com seres humanos emburrecidos, que não são capazes de ver a verdade? E aí nós já podemos puxar. Por que a família é tão atacada? Perfeito. Por que será que eles não querem ter esse cerco protegido da primeira sociedade, que é a família? E nós percebemos que tudo isso é forma de controle, né? Quem sai ganhando com pessoas emburrecidas? Porque no momento em que nós tomamos consciência da verdade, nós vamos necessariamente ter que fazer escolhas dentro da nossa liberdade por permanecermos hipócritas ou passarmos a ser coerentes. E tem um preço, como teve o preço de Nosso Senhor na cruz. Exato. Esse preço, aliás, já foi pago por nós. Nós temos que simplesmente seguir o exemplo dele. Então, vocês percebem que está tudo ligado. Né? O politicamente correto entra nisso. O politicamente correto está dentro disso tudo, porque aí nós vamos relativizando a verdade. Né? Eu deixo de falar, não, porque eu quero ser uma pessoa educada. Não, você está sendo covarde muitas vezes. Isso. Porque há modos e modos de se falar, mas a verdade tem que ser dita. Né? Sabe, essa questão, eu estava com a minha nenê, né? E aí eu estava cantando para ela umas musiquinhas de roda. Aí a Zilene, que é uma fofa, né, que me ajuda, ela falou assim, nossa, fazia tempo que eu não escutava ninguém cantar cantiga de roda para bebê. Eu falei, claro, olha as letras. Você pega a letra... Tipo quem tirou o pau no gato, né? Meu Deus. Você acha que isso não colabora? Assim, as pessoas até se escandalizarem com as letras de cantiga de roda, isso não significa que está tendo um Mas elas não se escandalizam com o esfacelamento da alma, que é o relativismo. Então, quando você pratica o relativismo, você está despedaçando a alma. Então, você está abrindo mão da sua integridade. Se você deixa... Porque qual é a única coisa que é inteira em nós? Né? O corpo, a matéria, ela despedaça. A gente envelhece, o corpo vai se desfazendo. Ele se forma, ele se gesta e ele se desfaz. A única coisa inteira em nós é a alma. E se a gente perde o cuidado com a alma... Veja, as pessoas elas estão vivendo de uma maneira que elas estão machucando a alma o tempo todo. Então, a hipocrisia, eu sempre gosto de lembrar, tem uma passagem na Divina Comédia, como que o Dante representa os hipócritas. É linda essa imagem, uma das imagens mais bonitas da Divina Comédia. O hipócrita, qual é o castigo que ele deve pagar ali no círculo do inferno que ele está? O hipócrita, ele tem um manto com o exterior dourado, mas o manto é de chumbo. E ele é condenado a ficar andando em círculo, vestindo um manto de chumbo, pesadíssimo, com o exterior de ouro. Belíssimo. É a melhor. Exteriormente. Isso, e é chumbo, é pesado. Então, assim, imagina como o seu esqueleto sofre se você tiver de passar a eternidade andando em círculos, carregando chumbo. E aí, qual é o valor todo ali do ouro que está ao redor? Quem está vendo, já que você está no inferno, né? Com você mesmo? Quem está te olhando se quando você está revendo quem você foi, só tem você ali? Então, a gente tem de pensar nessas imagens para entender o que é esfacelar a alma.
É perder a única coisa que é inteira Imortal. em nós. Imortal, lógico, inteira. Então é grave. Eu acho que tem tempo de acordar, mas esse despertar é sempre individual. Não tem como a gente esperar que a sociedade se recupere. Mas é preciso ter uma busca, né, Bruna? É preciso que nós... se a gente fala, ajuda. Saiamos dessa passividade, claro, né? De claro. ficar, não, eu só espero receber. Até porque você mesmo, com seus vídeos no YouTube, olha... São ótimos. É com seu nome, né, Bruna? Bruna Torlai, você encontra o meu canal facilmente lá. O que mais de rede social? Instagram? É tudo Bruna Torlai. Tudo com seu nome. Mas assim, o meu trabalho no YouTube é realmente, eu tenho uma rotina intelectual, estou sempre lendo, né? Por causa da revista Esmeril, é uma revista temática, então... E ela trata do que, a revista? A revista é uma revista que escolhe um tema e explora de diversas maneiras. Aristóteles tem uma frase, o ser se diz de vários modos. Então, para uma pessoa compreender um assunto, a gente tem de abordá-lo de diversos pontos de vista para alguém começar a entender. E a gente sabe que não é todo mundo que tem tempo de ler um grande autor, pegar Tomás de Aquino e esmiuçar. Então, nós escrevemos matérias com esse cabedal de conhecimento clássico. E a gente insere na escrita, na maneira como se escreve. Vou dar um exemplo. O tema de janeiro foi comunicação. A importância da comunicação para a política. E eu tinha de falar do problema de comunicação que eu vejo no governo Bolsonaro, porque há problema de comunicação. E eu me referi a uma passagem da Suma Teológica, mas é um texto muito fácil de entender, né? Mas eu bato naquela tecla, eu falo, olha, o que é evidente em si e o que é evidente para nós não necessariamente é evidente para qualquer pessoa. E o Aristóteles tem aquela frase, nós somos como corujas, né? Aquilo que é o mais evidente, mais brilhante, a gente não consegue ver, a gente só consegue enxergar no escuro. É uma característica da nossa natureza. E aí eu parto dessas metáforas para falar sobre por que é tão difícil a comunicação, por que é tão difícil chegar ao linguajar simples, claro, que não machuque ninguém, né? E dizendo por que é um calcanhar de Aquiles para qualquer governo encontrar uma estratégia de comunicação. Então, os números são temáticos, né? Janeiro, por exemplo, comunicação, fevereiro a gente falou de segurança, março a gente falou das mulheres. Olha, gente, essa de março está imperdível. Abril, nosso tema, Isa. Isso, aí a gente mostra que a mulher sempre teve a dignidade no Ocidente, nunca foi desprezada a dignidade da mulher, a não ser quando começa o movimento feminista. Na verdade, a mulher começa a ser depreciada com o movimento feminista, é o contrário do que se defende, né? A gente demonstra isso, né? A gente tenta demonstrar. E aí tem várias sessões e a gente faz isso nas várias sessões, né, da revista. Tenho certeza que vocês ficaram super curiosos. Nós estamos terminando. Bruna, eu queria agradecer imensamente. Acho que ficaríamos aqui horas. Já ia fazer um bloco com essa daí. Mas já tem uma sugestão. Quem sabe para uma próxima, a Bruna vem só para fazer um bloco sobre feminismo, sobre mulher, que é um tema que nós gostamos bastante aqui. Queria que vocês deixassem aí uma mensagem rapidinho para as pessoas, uma dica. Se fosse para você hoje, estando num estado de ignorância, começar a buscar a verdade, o que você faria? Você tem de se perguntar quem você é, por mais difícil que seja a resposta que você vai encontrar. Nós somos seres defeituosos, certo? Mas nós somos também seres com capacidade de transcendência e aperfeiçoamento. Então, essa esperança deve ser em nós superior ao horror de defrontar os nossos piores defeitos. A descobrirmos quem somos, né? Isa? Eu ia voltar a coisa que a gente sempre já disse no programa, né? Da gente nunca esquecer quem é o verdadeiro espectador da nossa vida, né? Que é Deus. É Ele que está olhando tudo. Então, é para Ele que a gente tem que viver. É para Ele que a gente tem que realmente defender a verdade. Ele é a verdade, né? É isso, coerência de vida, por quê? Porque Ele nos olha, Ele nos ama, Ele nos quer para Ele. Então, por que você vai fazer concessão com menos do que isso, entende? Não vale a pena, gente. Foi um imenso prazer ter vocês todos aqui conosco hoje. Esse tema, a defesa da verdade, casa tão bem com o ideal, com o propósito do nosso programa, que é realmente tentar dar luzes para vocês e para nós também que estamos aqui sobre a verdade que é a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que vocês estejam aí cheios de esperança e coragem
para olhar nos olhos de nosso Senhor. Eu tenho certeza que a vida de vocês nunca mais vai ser a mesma. Fiquem com Deus e até o nosso próximo programa.